Sobre afogamento, a gente tem uma história muito rica, que é a história do afogamento passa muito pela a história da ressuscitação. E eu acho que todo mundo que trabalha e gosta, né, de APH, de emergência, deve conhecer essa história da ressuscitação. O afogamento era um grande problema, era o problema da morte súbita mais significativa, simbólica e impactante no mundo inteiro, desde os idos bíblicos. E por razão disso, sempre as pessoas tentaram medidas de como fazer essa ressuscitação, principalmente no afogamento. O que está aí diante de vocês é os primeiros guidelines, as primeiras recomendações, 1771, onde 150 pessoas, médicos ou pessoas da área de saúde, sentaram e tentaram entender o que deveria ser feito para reduzir essa fatalidade de afogamento. E eles entenderam que era aquecer a vítima e remover as roupas molhadas, nós fazemos isso até hoje, aspirar a água, posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés. Nós paramos de fazer isso tem em torno de 25, 30 anos, mais ou menos. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral. Graças a Deus nós já paramos de fazer isso. Isso tem ciência por trás, não é uma coisa que é absurda, completamente absurda. Claro, a nicotina tem um efeito alfa-mimético e isso parece que teria um efeito de estimular, adrenérgico e estimular aquele paciente em parada cardiorrespiratória por afogamento que ocorre em assistolia. Tá? Mas é óbvio, nós não usamos isso já há muitos anos. Utilizar o método de respiração boca a boca, nós fazemos isso até hoje, e as sangrias nós já paramos de fazer isso há muitos anos. Dentro da história da ressuscitação, dentro do nosso país, isso passa muito pela cidade do Rio de Janeiro, por conta de praias, de lagos, de Baía de Guanabara, Lagoa Rodrigo de Freitas, é muita área aquática, né? E capital do país na época, a gente começou assim a primeira história da ressuscitação, a primeira história ela passa pela patologia afogamento também, né? Como foi no mundo, acontece no Brasil. E esse é o primeiro posto de salva-vidas, ou como a gente chama agora, guarda-vidas, né? A praia de Copacabana, 1918. O guarda-vidas ficava lá em cima, olhando, né? Ali embaixo tinha regras de como você deveria se vestir na praia, né? A gente não sabe exatamente como ele fazia para descer, mas certamente tinha alguma forma de descer. Essa é a primeira ambulância a fazer o trabalho de resgate, de primeiros de socorro, né? De socorro, suporte de vida aos afogados, 1930, né? A primeira ambulância do Brasil. 1958, como se fazia uma ressuscitação. A gente usava até 58, 60, a gente usava a manobra de Schaefer, né? Que era comprimir o pulmão, produzir uma expiração forçada, descomprime, há uma inspiração passiva, ao contrário do que fisiologicamente a gente vê no nosso corpo. E isso salvou muita gente. E isso surgiu, e é interessante na história da ressuscitação, isso surgiu por conta do afogamento. Imagina que há 2000 anos atrás você tinha uma aspiração de líquido para o pulmão e isso estava claro que era a causa de morte por afogamento. E as pessoas pensaram, né, como eu poderia tirar essa água? Espremendo, né? O pulmão tem um aspecto espongico, né? E se eu espremer o pulmão, eu tiro essa água. Então, isso nasceu, a manobra de Schaefer nasceu com essa ideia de que espremendo o pulmão, ou comprimindo o pulmão, eu conseguiria tirar a água, e a gente sabe que isso não ocorre. O que ocorre, na realidade, é uma ventilação que dá, mais ou menos, estimativamente, 30% do que daria o boca a boca. Por isso nós continuamos a fazer, hoje em dia, o boca a boca mesmo.